vida para voltar para casa, Pai. Concede-nos, ó Pai, aquele momento tão maravilhoso que será encontrar com teu filho nos ares, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada que não é fácil, Pai. Esteja conosco, Senhor, cada segundo da nossa vida. Quero nos fortalecendo, Deus. No nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente. Para a tua honra e glória. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Bom, pela sequência, o meu primeiro culto entregue foi o Eu que não sou eu. Depois eu trouxe um culto Eu te levei para o inferno. Estava tratando sempre sobre a primeira pessoa do singular, sempre sobre a primeira pessoa do plural, mostrando nas escrituras o perigo que há em cima de cada pronome, se você não estiver atento. Só que nessas últimas 2 semanas eu estive muito atarefado em função do trabalho que eu estou realizando numa empresa. Cheguei em casa sempre depois das 11 horas da noite e eu não consegui montar ainda o culto Eu te levei para o céu. E há um tempo atrás, como cada um de nós aqui sempre passamos por provas e mais provas, né? Sempre Deus nos aperfeiçoando a cada dia, montei alguns slides onde eu vou estar tratando com os irmãos aqui hoje de algumas provas que eu passei na vida, há alguns meses atrás, alguns anos atrás, e gostaria que os irmãos, por gentileza, inclusive os irmãos que estão ouvindo pela internet, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é algo que pode enriquecer você, pode trazer com que você pegue alguma percepção em cima de algo que pode estar ajudando você a batalhar, né, a vencer as batalhas da vida, coisas nesse sentido. E aqui no primeiro slide está escrito: eu estava sendo observado. O eu é um pronome escondido, só no inglês que ele vem na frente, então solta o ele ali. Eu estava sendo observado. Antes de eu ler a escritura aqui rapidamente, só para deixar bem claro, todos nós, sem exceção, estamos sendo observados 24 horas. Todos, sem exceção. Primeiramente, quem nos observa é o Criador de todas as coisas, que é Deus mesmo. E depois é o acusador das nossas vidas, que é o próprio diabo, o próprio Satanás. Ele observa se você gosta mais disso, se você gosta menos daquilo, o que atrai a tua atenção, o que não atrai a tua atenção, como você reage diante de uma situação com que sofre algum aperto de algumas pessoas tentando fazer você dizer algo e você não quer dizer aquilo, e coisas desse tipo. E outras coisas que eu poderia citar como exemplo aqui, mas o tempo é curto, então eu quero me apressar um pouquinho. Eu queria para os irmãos então ficarem de pé, por gentileza, para que nós possamos ler as escrituras. A escritura será lida no livro de Jó, capítulo 1, versos de 6 até versos 12. Esses versículos aqui, amados, ele fala diretamente a cada um de nós, sem exceção. Bom, Jó capítulo 1, versos de 6 a 12. E num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra como ele, homem reto, íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercastes de cego a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo que tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estende a tua mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que as Tuas palavras contêm vida. Amém. E a Bíblia, ó Pai, é um ensinamento para nós, para que nós possamos nos fortificar, ó Deus, em cada situação, ó Pai. Tudo já foi mostrado por Ti, ó Deus, tudo. Só basta nós crermos na Tua palavra, Senhor, e permanecermos firmes, porque o Senhor é o Deus que vela por Tuas palavras. Amém. Senhor, ajuda-nos mais uma vez, ó Pai, a cada um de nós, e que nós possamos estar como Jó, Pai, firmes naquilo que o Senhor tem dito e perseverantes, ó Deus. No nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos, ó Pai. Amém. Amém. E amém. Graças. Bom, por isso, né? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, todos nós já lemos várias vezes. Eu mesmo, o livro de Jó é um livro que eu já li mais de 6 vezes ou mais até, inteiro, de capa a capa, dentro desse livro. É um livro que me chama muita atenção e que me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Agora aqui, toda vez que algo acontece com qualquer um de nós, seja o que for, sempre foi dado permissão por Deus, sempre. Satanás ele não tem autoridade para chegar e fazer o que ele acha que pode fazer, do jeito que ele quiser fazer, como ele quiser fazer. Não, sempre há um diálogo primeiro, depois do porquê daquilo, e então é dado uma permissão a ele. De repente você pode perder um bem, um veículo, ou pode sofrer uma perda muito grande dentro da família, um ente querido, alguma coisa nesse sentido. Mas sempre, primeiramente, é dado permissão. E quando eu ainda era só um menino de uns 8 anos, mais ou menos, talvez mais, talvez menos, alguma coisa desse tipo, eu sempre tive um desejo muito grande de ter um amigo. Não sei porquê. Mas eu me lembro que quando eu estava estudando na escola, assim que eu cheguei na escola, eu observava demais todo mundo. Então, tinha 5 aqui, 3 ali, 6 ali na frente, alguns aqui, e eu queria fazer parte ali, eu queria estar conversando com alguém também. Só que toda vez que eu chegava para conversar com eles, eu via que não batia com meus pensamentos, com as minhas ideias, com a minha maneira de crer, alguma coisa. E eu ainda tinha 8, no máximo explodindo 9 anos, no máximo, bem menos, creio eu. E nunca dava certo, nunca dava certo. E eu tentava, e eu toda noite quando eu ia dormir, eu conversava com Deus e perguntava do porquê daquilo, do porquê eu não conseguia ter um amigo do meu lado para conversar, coisa do tipo assim, não dava. Então, com 8 anos, vamos falar dessa forma, não lembro certamente agora, eu já era perseguido por demônios. Quando eu ia dormir, eu me lembro claramente que eu estava na escola, como se fosse, e eu via eles lá correndo, conversando, brincando, se divertindo, coisa do tipo. E eu me aproximava deles, e quando eu me aproximava deles, eles corriam, e eu queria ir junto com eles, e não dava. E eu corria mais do que eu podia, e não dava, e de repente tudo começava a ficar muito escuro, até que eu não conseguia enxergar nem sequer a minha mão na frente do meu próprio rosto. E então eu me ajoelhava, ficava quieto ali, e eu sentia os demônios correndo de um lado para o outro, e rindo, e de repente uma voz bem doce, bem calma, bem serena, falava: "Você quer sair daqui?" Eu falava: "Sim, eu quero sair daqui, eu não consigo sair daqui sozinho." Daí ele: "Então pega a minha mão." Só que eu não estava vendo nada. Daí eu pegava, segurava a mão dele, que era o Senhor Jesus Cristo, eu creio assim. Daí ele começava a andar comigo. Daí a luz ia voltando, mas ainda estava um pouco distante. Daí ele falava assim: "Você quer subir nas minhas costas?" Daí eu falava: "Sim, se o Senhor me permitir, eu gostaria." Daí ele parava, me pegava, colocava nas costas dele. Amados, eu não estava vendo nada, mas eu estava sentindo, palpável assim, ó, desse jeito. E eu saía daquele local onde eu estava e eu acordava no meu quarto. E isso aconteceu por várias e várias vezes. E nisso eu soube que eu não ia ter oportunidade de ter um amigo naquela fase, não ia ter uma vida comum como eles tinham, só que eles falavam coisas que eu não falava, então não tinha como eu me entrosar com eles, coisas desse tipo. Daí a minha vida seguiu. Eu, como a última vez, não, a primeira vez que eu estive aqui, eu citei que eu apanhava muito dos meus pais, muito, mas era muito. Tanto do meu pai e um pouco menos da minha mãe, mas apanhava muito. E eu não entendia por quê. Então, no final de semana, eu estava sempre quieto num canto, acolhido ali, quietinho, esperando passar o final de semana. E não falava nada porque tudo era motivo para, de repente, estar apanhando.
Daí eu mudei de um bairro para o outro e fui morar onde estou morando hoje. Daí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Daí eu não conhecia vocês ainda, não conhecia a doutrina, não conhecia a mensagem do tempo do fim e tal. E uma tia minha veio de Pernambuco para cá, daí ficou morando perto da gente. Daí depois que o tempo passou, daí um dia ela veio na minha residência, daí ela falou assim, eu preciso falar com vocês. Eu falei, não, tudo bem, pode falar. Eu não converso muito com ninguém, mas pra ser sincero, não converso muito com ninguém, porque às vezes as pessoas podem interpretar eu de uma maneira errada, alguma coisa desse sentido, então eu busco ficar meio quieto assim. E às vezes, para ser sincero, eu sinto como as pessoas tivessem um pouco de medo de mim, não sei porquê, mas eu sinto isso às vezes. E a minha tia veio para conversar comigo e ela falou assim, eu tive um sonho com você, foi um sonho muito diferente, eu preciso contar esse sonho para você. Eu falei, não, pode falar. Eu já estava adulto já, nessa fase, eu já estava adulto, eu acho que eu tinha uns 21 anos mais ou menos. Daí ela falou assim, eu sonhei que estava eu, sua esposa e você, e tinha um lago bem grande na nossa frente, e a gente estava conversando, nós três, de repente uma luz do céu desceu muito grande. E, amados, eu não estava na nossa mensagem hoje, eu não estava naquela época ainda. E ela falou assim, veio uma luz muito forte, brilhando assim, e ela era uma cor meio amarela, esverdeada, alguma coisa do tipo, e de repente você ficou olhando para a luz, e você foi entrando na água, foi andando na direção daquela luz, daí você ficou bem perto daquela luz. Daí foi como se você tivesse ouvido alguma coisa, eu e a sua esposa, nós não ouvimos nada, ficamos só te observando, e você olhou para nós, deu tchau assim, e foi embora. Você foi embora daquela luz, simplesmente foi embora. Daí eu lembro que eu não estava casado ainda, mas estava namorando já. Daí a minha esposa hoje, né? Ela falou assim, não me conta mais esse sonho porque eu chorei demais já a tarde inteira, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, calma amor, eu não sei o que significa isso ainda. Daí hoje eu sei o que significa a cor amarela esverdeada, coisa do tipo. Daí o tempo se passou, eu ainda não estava na mensagem, daí um primo meu veio lá de Piracicaba, próximo de Jundiaí ali. Daí eu estava lendo a mensagem, estava próximo de eu entrar na mensagem já. Lendo a mensagem que eu digo, a Bíblia, tá? Desculpa. Estava lendo a Bíblia e queria saber, porque eu tinha orado 4 anos antes de conseguir uma esposa. Eu estava orando a Deus 4 anos para realmente ter uma esposa. Mas era uma esposa. Daí eu estava lá na sala do meu pai, conversando com a minha esposa, daí meu primo veio, ele já é adulto, tem a família dele, etc. E ele começou, o que vocês estão lendo? O que vocês estão tentando aprender e tal? Eu falei assim, eu gostaria de saber se é correto que uma mulher se vista dessa forma, ou se usa brinco, ou se usa maquiagem, eu estou tentando encontrar aqui na Bíblia, tal. Ele falou assim, no texto tal, ele tinha de cor, no texto tal fala sobre isso, no texto tal fala sobre isso, no texto tal fala sobre isso. Eu fui lendo, acompanhando com ele rapidinho. Daí o tempo foi passando, eu falei assim, Lenara, é melhor você subir, porque seu pai e sua mãe estão para chegar do trabalho, e daqui a pouco, seu pai vai querer ver a janta pronta, ela era que tomava conta da residência, né, nessa parte. Daí esse meu primo pegou, eu fiquei de pé, ela ficou de pé aqui do meu lado assim, daí ele falou assim, eu posso orar por vocês? Eu falei, pode, sem problema nenhum, né, vamos lá. Daí eu fechei meu olho, eu não olhei para ela, porque ela deve ter fechado o olho dela também, e ele começou a orar. Daí ele começou, Deus abençoe esse jovem casal, aquela coisa toda ali. De repente ele começou a orar em línguas. Até então eu já tinha visto o dom de línguas. Assim. Eu fiquei em silêncio total. Daí, alguns segundos depois, eu comecei a entender o que ele estava falando em línguas. Eu comecei a ouvir no nosso português aqui, o que ele estava orando em línguas. Eu só entendi essas palavras depois de 3 meses à frente. Tá? Eu simplesmente ouvi, coloquei no coração, não entendi nada dessa forma. E só depois de 3 meses Deus me chamou de novo e me falou o que era. As palavras foram o seguinte, quando eu comecei a entender. Foram assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Eis que tenho ouvido as tuas palavras e não deixarei que elas caiam por terra. E todos verão que eu sou Deus na tua vida. Mas isso foi no ano de 2003. Eu estava prestes a entrar na nossa congregação, na nossa igrejinha amada aqui. Essas palavras foram palavras do próprio Deus vivo. Para que ninguém comece a pensar só porque ele disse ouro e prata aqui em cima, assim que ele começou a falar, porque eu sei que quem é o dono do ouro e da prata é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo não se declara ser o dono do ouro e da prata. Só para que ninguém fique pensando A ou B, eu nunca parei para pensar, olha, eu vou ser um homem rico, olha, eu vou ser... Não.
tá? Eu simplesmente guardei no coração e segue. Só isso, segue para frente. Não fiquei pensando muito sobre essas coisas, porque Satanás pode de repente querer interpretar isso aqui, entendeu? Então deixa de editar e deixa Deus fazer que se cumprir isso aqui. Pronto, dessa forma. Daí, um pouco à frente, eu fui buscar minha esposa na escola que ela ia. Daí eu estava ouvindo um programa de rádio. De repente começou. Eu falei, nossa, eu não ouvi isso ainda, não comecei a prestar atenção. Daí era o nosso amado irmão Vicente que estava colocando as mensagens, né? Lá em Jundiaí, uma radinha que tinha lá. Daí eu comecei a ouvir, e o pastor não terminava, gente. Eu estava dando a hora de eu ir buscar minha esposa, no caso minha namorada, e eu falei, meu Deus, eu preciso continuar ouvindo. Não, leva 3 minutos para chegar lá, eu levo 2 minutos eu chego. Daí terminou, quando ele terminou, ele falou o telefone, eu peguei errado para ir em São Paulo. Eu falei, meu Deus, agora vou ter que ouvir de novo e pegar o telefone. Meu primeiro culto foi os 4 servidos diante do trono ali, né? Foi um culto muito forte, mexeu demais comigo, foi suficiente. Eu já procurei o pastor já. Daí eu vim para a mensagem, liguei para ele na próxima, deu tudo certo. E eu estava tão agitado, tipo meio triste por causa das denominações, que a minha primeira frase que eu falei para ele, eu falei o seguinte, eu falei, olha, não poupe os meus ouvidos. Foi de lá, eu nem tinha visto ele ainda, misericórdia. Desculpa. Ó, e daí o tempo foi passando, eu fui aprendendo mais, e Deus sempre nos entrega experiências de vida, né? Uma experiência rapidinho aqui, em função do próximo slide que vem, é o seguinte, eu saí do meu emprego e fui pro outro. Eu trabalhava das 10h40 às 6 da manhã. Era uma loja de conveniência no posto de gasolina lá em Jundiaí. E nesse horário, das 10h40 às 6 da manhã, vinha todo tipo de gente. E um dia veio um rapaz normal, como outro qualquer, e ele começou a expor a vida dele, começou a conversar comigo, tal, e de repente ele falou que ele estava saindo da residência dele para ver com uma outra pessoa, né? E eu falei, mas por quê? Tal. Já começou a luta, porque eu ia buscar de todas as maneiras mudar o pensamento dele, levando no pé da Bíblia para que ele voltasse para a família dele, alguma coisa nesse sentido. Daí ele foi expondo, e de repente falou, não, mas eu tenho algo comigo que está me guiando também. Eu falei, o que você tem com você que está te guiando? Amados, eu não sei o nome disso. Sabe aquelas pessoas que fazem aquelas macumbas, aqueles negócios do tipo assim, que colocam no pescoço, é um cordão colorido, às vezes tem amarelo, tem azul, tem branco, tem várias cores. Ele tirou um que era marrom, bem grande, marrom. Daí, quando ele me mostrou aquilo, eu sabia que aquilo não vinha de Deus, e que aquilo estava atrapalhando a vida dele. Na sequência, eu falei para ele, olha, me entrega isso que eu destruo isso para você, e você volta para sua família, pede perdão lá, se ajeita, tal, e segue sua vida. E continuei com aquela conversa, durou mais ou menos uma meia hora. Daí ele tentou entregar a primeira vez, algo não deixou. Daí na segunda vez, quando ele tentou entregar, eu estava muito próximo dele. Daí quando ele pegou do bolso, que ele me mostrou de novo para entregar, um pedaço caiu, ou seja, todo o conjunto estava na mão dele, mas uma parte saiu da mão dele. E quando eu segurei aquela parte, na hora, mas foi como acender uma lâmpada. O demônio que estava guiando a vida dele, rapaz, se manifestou na hora. E o demônio me perguntou o seguinte, ele falou assim, você sabe com quem que você está falando? Eu olhei para a cara dele assim, ele já estava com o olho totalmente branco, estava mostrando os dentes, a voz estava totalmente diferente já. Daí eu sem tremer, sem piscar, sem nada, frio, totalmente frio. Eu olhei para ele e disse, segurando aquilo, e ele segurando também. Daí eu disse o seguinte, eu falei, sei, eu estou falando com aquele demônio maldito que perdeu para Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas eu não falei isso, mano. Imagina você tentando montar um pensamento, porque ia acontecer uma batalha, e o seu cérebro sofrendo inúmeros ataques de palavras horríveis, para falar contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu fechava o olho, e a minha língua às vezes travava, porque eu ia falar coisa que não podia falar para poder magoar o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu travava aquilo de novo e falava outras palavras, e travava aquilo de novo, e num dado momento, quando eu conseguia alinhar o pensamento para falar, por exemplo, sai em nome de Jesus Cristo, antes de eu fazer isso, eu já tinha conseguido alinhar o pensamento para falar aquilo, durou uns 2 minutos aquela batalha, mais ou menos isso. Quando eu fui falar aquilo, uma unção saiu. Todos nós lembramos daquela passagem de Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 34. Só o versículo 30, só para rapidamente, senão vai ficar muito demorado.
E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Ou seja, aquela moça, todo mundo já lembra da passagem, tocou na veste do nosso amado Senhor Jesus Cristo e ele sentiu que ele ficou fraco. Ok. Agora voltando. Quando eu alinhei o pensamento que eu ia falar, sai em nome de Jesus Cristo, para aquele demônio, antes de eu falar aquilo, a fé tinha crescido de tal maneira que virtude saiu de mim, mas antes já havia acontecido outras vezes, de acontecer isso de virtude sair de mim, durante o meu trajeto de vida. Só que dessa vez foi uma quantidade muito grande, que as minhas pernas não conseguiam segurar meu corpo. Eu desci, mas desci rasgando no chão. Tá? Eu lembro que eu bati meus cotovelos, eu tentei me segurar assim na hora, não deu, bati tudo, caí. E ele estava um pouco na minha frente, assim, eu fiquei olhando para ele e falei: nossa, se esse cara vir para cima de mim agora, lascou, porque eu não estou de pé, o negócio vai ficar complicado. Daí eu falei: Deus me ajuda, pai, me ajuda, me ajuda. Daí as pernas foram voltando a responder devagarzinho, foi voltando. Quando eu senti que eu conseguia ficar de pé, eu levantei de uma vez e fiquei longe. Porque a Bíblia fala daquela passagem que dois homens tentou expulsar demônios, e os demônios disseram para ele: olha, Paulo, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você quem? Então você tem que estar ciente do que você está fazendo. Você não está vendo, mas tem alguma coisa ali diante de você, na tua frente, rosnando que nem cachorro. Daí na sequência, maravilha, foi para frente. Daí eu tive outras batalhas, não tão grandes como essas, tal, e foi seguindo a vida, E eu já estava na mensagem, fui conhecendo mais, aprendendo mais, até que um dia Satanás foi até Deus. Vamos falar como aconteceu lá com Jó, né? Satanás foi até Deus. Daí o assunto era o Gleison. Amados, pode ter certeza que um dia, ou já teve, ou está tendo, ou vai ter o seu nome lá um dia. Você vai ser testado um dia, amado. E vai ser testado com fogo, mano. Não vai ser babão com açúcar. O negócio vai ser realmente para estralar de vez, para ver do que você realmente é feito. Daí, até que um dia Satanás chegou e falou assim: ô, tudo bom? Vamos falar dessa forma, né? Um pequeno comentário aqui. Eu não sei as palavras foram ditas, mas eu sei que eu estava na história. Daí Satanás disse para Deus o seguinte: eu tenho observado o Gleison, ele tem feito isso, ele não fala palavrão, ele não faz isso, não faz aquilo outro. Eu tiro o dinheiro dele, ele continua do jeito que ele está, ele faz isso, eu faço isso, ele se desvia para lá, mas se tu deixar eu entrar na casa dele, eu derrubo Deus. Daí Deus olhou para Satanás e falou: você acha que você vai conseguir fazer isso, se eu te der essa permissão? Daí Satanás disse o seguinte: eu consigo, porque eu tenho certeza que se eu entrar lá dentro, eu destruo esse rapaz, eu derrubo ele. Amados, olha, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu posso dizer para vocês, por A mais B, que até hoje eu não caí. Já chorei sangue. Há um tempo atrás, Deus me deu a ter força suficiente para controlar sonhos. Você entrar dentro de um sonho dormindo, e lá dentro do sonho você ter domínio daquilo que está acontecendo e partir para cima com tudo. Já aconteceu isso comigo várias e várias vezes. E muitas vezes eu fiquei sozinho, mas não fiz o que a maioria falava. Por exemplo, quando eu saía, antes de entrar na mensagem, ou coisa do tipo assim: vamos tomar isso. Não quero, eu quero um suco de laranja. Estava no exército, todo mundo tomando um monte de coisa lá. Não, mas que isso, Gleison? Mas, cara, você é homem. Eu sei que eu sou homem. Mas eu não preciso tomar esse negócio para falar que eu sou homem. Eu continuo sendo homem. Eu quero um suco de laranja, por favor, sem açúcar ainda. A pessoa traz, eu tomo sossegadinho. Pronto. Já fiz sozinho várias vezes, irmão. Várias. E aqui nesse slide, um combate mortal foi travado, sem data para terminar. O que acontece nesse slide? Deus deu permissão para Satanás entrar na minha casa. E Satanás veio, irmãos. Ele trouxe os piores, sem exceção, os piores. Eu não desejo isso para ninguém. Se eu estiver passando aqui, você me dá uma cacetada na cabeça por pedaço de pau, sangrar, eu estiver aqui no médico, por ponto, etc, eu vou continuar te amando do mesmo jeito e vou desejar que isso nunca acontecesse na sua casa. Nunca aconteça na sua casa. Aí, uma conferência. Sempre há uma conferência. Na data do dia 28 de 6 de 2012, eu disse que durou 150 dias.
No livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Reticências. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Nessa data, amados, alguns demônios vieram falar comigo. Mas você fala assim, vamos ver, como assim alguns demônios vieram falar comigo? Eu acredito que aqui dentro, e quem está ouvindo pela internet, está ouvindo a minha voz. Então, é isso. Alguns demônios vieram falar comigo. Eu podia ouvir eles conversando comigo. Literalmente. Uma hora era um falando, outra hora era outro, de repente entrava um outro, de repente entrava um outro, de repente voltava aquele outro. Amados, eu tive que lidar com tudo isso ao mesmo tempo e identificar cada um deles. Falando isso, não, cara, não dá para tentar, não. Amados, é verdade. É verdade. Aí, o alvo era eu. Era eu que era o alvo. Foi eu que estava lá naquela conferência que estava tendo lá no céu entre Deus e Satanás. Satanás pediu permissão e Deus deu permissão. Então ele veio com tudo. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Olha, eu lembro naquele dia, naquela fase que eu estava lutando, humildemente falando aqui, eu não cheguei para a nossa amada igreja e disse, igreja, olhem por mim porque eu estou travando uma batalha, não. Porque eu lembro quando eu estava dentro do grupo da doutrina da mensagem lá no WhatsApp, e eu já falei algumas vezes, e torno a repetir aqui, ó, amados, quando vocês forem orar para alguém, estejam cientes. Não é porque aquele irmão é bonzinho, ou boazinha, ou etc, etc, mas estejam cientes. Você não sabe o que está acontecendo. Você vai esticar a mão para onde não deve. Se você não tiver certeza do que está fazendo, você pode achar pelo em ovo. E aí eu quero ver você dar conta. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que naquela vez, eu estava... Às vezes eu conversava com meu amigo aqui, o pastor Domingos, tenho ele como amigo. E eu falei para ele, eu conversei com ele, tal. Daí, um belo dia, daí eu falei para ele, pastor, de todo o meu trajeto de vida, todas as vezes que eu enfrentei o diabo, eu nunca levei uma pancada tão poderosa. Estou falando aqui, ó, poderosa. Nunca levei uma pancada tão poderosa como essa. Eu, de uma maneira, só literalmente falando, eu voei não sei quantos quilômetros para frente, antes de cair no chão, tentei me manter de pé, e quando eu estava escorregando para tudo quanto é canto, eu toquei o meu joelho no chão. Foi a primeira vez. E foi o meu joelho esquerdo que eu toquei no chão. Porque o direito só quem dobra é Deus. Foi o meu joelho esquerdo que eu toquei no chão. Daí eu lembro que o meu amigo ainda falou, ele falou assim, olha, hoje um irmão aqui entrou em contato comigo, tal. E ele falou que ele tocou o joelho dele no chão porque Satanás deu uma porrada muito forte. Daí ele citou, olha que pensamento. Eu ainda sei, amados, que naquele momento não era meu amigo falando. Literalmente falando, não era. Eu estava dentro de uma batalha. Deus e Satanás estavam vendo tudo. Eu estava conversando com meu amigo ali, de certa forma descarregando um pouco, vamos falar dessa forma. E eu sei que uma única palavra de quem for contra qualquer ministro, amado, isso é um pecado muito grande, amado. Tem que tomar cuidado. Não é porque falou ou... Não, mas tranquilo, sem problema nenhum. Para, pensa, antes de mover a próxima peça. Quem está falando ali? Como é que é? Nós temos aquele exemplo da Bíblia, que Jesus estava falando para os discípulos, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. De repente um dos discípulos dele falou, não, senhor, vai. Não, senhor, de repente Jesus mandou um, sai daqui, Satanás. E aí? Você acha que eu vou me levantar contra quem? Tenho eu aqui dignidade para fazer tal coisa? Sou eu Jesus Cristo, por acaso? Estou vendo um mundo espiritual aqui, invisível, onde aqui eu sei que tem anjos e também tem demônios. Amados, eu não falei uma palavra contra o meu amado amigo, contra o pastor Bruno. Nada. Apenas em silêncio e observando cada peça que o diabo movia. Observando, cautelosamente, amados. Aí Deus veio falar comigo. Eu estava tendo uma conferência com os demônios lá atrás, quando eles vieram falar comigo. Daí de repente Deus joga uma luz em cima de mim e me chama. Fala, olá meu filho. Eu disse, oi papai. Mas eu estava triste, cabisbaixo, tremendo. Daí Deus disse o seguinte,
como estás? Eu falei, pai, tá difícil, né? Eu acredito que tá um pouco difícil. Daí ele disse para mim o seguinte, e você vai fazer o quê? Daí eu fiquei em silêncio. Eu falei, pai, eu vou voltar. Ele falou, você vai mesmo? Eu falei, eu vou voltar. Nesse momento, eu não disse para Deus, Senhor, misericórdia, ou Senhor, tenha compaixão de mim, ou Senhor, dê uma ordem para que ele saia daqui. Amados, lá no livro de Josué, eu não lembro agora onde que eu não anotei, quando Josué estava circulando uma determinada cidade, uma determinada região lá, de repente ele viu alguém na frente dele, assim, ó. Na hora ele tirou a espada, depois ele perguntou, quem és tu? É um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Daí o anjo disse, nem uma coisa nem outra. Amados, a Bíblia, amados, nos dá todos os passos. Você vai mover uma pedra, mova com cautela, sabendo onde você está movendo, onde você está colocando, o que você está fazendo. Daí eu disse para Deus, Senhor, eu vou voltar. Ele, vai, eu vou. Eu falei, eu só quero te pedir uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, força. Ele, força? Eu falei, força, mas eu quero algo sobrenatural. Eu quero algo além da razão humana. Porque eu não estou lidando com o humano mais. Tem que ser além da razão humana. Daí Deus disse, ok, eu lhe darei. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20, nós conhecemos isso que fala sobre a armadura de Deus. Então eu vesti toda a armadura de Deus, toda, sem exceção. A palavra de Deus, a espada da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o evangelho da paz, que são as botas, tudo, sem exceção. Eu fiquei conectado no mundo espiritual há 150 dias. 150 dias. A minha energia esgotava de uma tal maneira que era impressionante, irmão, impressionante. Eu não sabia como, mas esgotava. Daí lá na frente, depois de muita batalha, muitas semanas batalhando, lutando, um dia, um choro que calou o meu choro. Aí você fala assim, nossa, o que é isso, Gleison? Um choro que calou o seu choro. Eu estava na engenharia, lá da empresa onde eu trabalhava, e lutando. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lutando. Daí de repente, eu chorei. Meus amigos estavam em volta, assim, o companheiro de sala lá, né? Eu comecei a chorar. Mas era um choro, mano. Mas era o choro. Eu acho que meu pai podia me bater durante uns 10 dias que eu não chorava daquele jeito. Eu comecei a chorar. E os rapazes lá, Gleison, o que aconteceu? E eu olhando para baixo em silêncio e as lágrimas caindo. De repente, amados, às vezes você pega a Bíblia e fala, com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, etc. Amados, não queiram sentir isso. O Espírito Santo começou a chorar dentro de mim, mas de uma tal maneira, que calou o meu choro. O choro dele sobressaiu do meu choro, amados. Ele se contorcia de uma tal maneira, amados, por causa da situação, por causa da prova. E eu sou um ser humano, eu não tenho a experiência que, por exemplo, o nosso amado profeta teve. Esquece, não tenho isso. Eu sou um ser humano comum. E eu ainda falo para vocês que Deus ainda me preparou. Eu sabia que lá na frente Satanás ia pedir isso. Daí o choro do Espírito Santo, amado, pelo amor de Deus, olha, eu não quero sentir isso nunca mais. Nunca mais. Não. Porque não foi nada fácil. Eu calei, fiquei em silêncio total, segui as lágrimas e ele continuou chorando, de repente foi diminuindo e se calou. Aí a luta consegue, prosseguindo. Aí como eu citei, eu ia falar nesse Isaac, mas já citei, que até durante os sonhos, os demônios vinham travar batalha comigo, travar batalhas comigo. E nessa fase, Deus vendo tudo isso, vamos falar dessa forma, Ele me deu permissão de controlar os meus sonhos. Ou seja, eu estava acordado, fazendo o meu dia a dia, trabalhando, estudando, indo para casa, lutando, e daí lá na frente, quando eu ia dormir, os demônios vinham para travar batalha comigo nos sonhos. E Deus me deu permissão de conseguir controlar os sonhos. Me lembro uma vez de que eu fui dormir e daí de repente adormeci. Daí, num piscar de olho, eu estava na minha cozinha. Daí eu vi ele assim, né? O demônio assim. Daí eu falei, então é você. Daí o demônio na hora falou, peraí, como assim? Ou seja,
Ele estava achando que eu não estava sabendo que era ele. Daí na hora o demônio soltou. No que ele soltou, eu testei aqui já. Eu acordei dentro do meu quarto. Daí eu falei, eu preciso voltar para lá agora. Daí eu peguei, fechei o olho e automaticamente, instantaneamente, eu voltei para o mesmo local que eu estava. Quando eu voltei para a cozinha, ele não estava mais lá. Daí eu saí procurando ele. Ele estava dentro do meu quarto. Quando ele estava dentro do meu quarto, sentado na cama, daí eu apontei o dedo para ele e comecei a falar algumas coisas para ele lá. Ele, não, mas não sou. Eu falei, não. E comecei a falar um monte para ele, em cima da palavra de Deus, em cima, falando sobre a cruz, sobre o sangue, coisas desse tipo. Daí eu me lembro que ele saiu voando pelo teto e desapareceu. Daí eu acordei, daí eu orei na sequência, coisas desse tipo, e fui para frente. Agora aqui, ó, na mensagem Crendo em Deus, do nosso amado profeta William Branham, do ano de 1952, parágrafo 150, fala alguma coisa sobre fé e razão. Observe. Eu sei disso, que alguns de nós temos mais fé do que outros. E aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Ok, só segurando aqui. Isto é o porquê que é muito difícil de eu pedir para alguém, ou para a nossa amada igreja, orar por mim. Porque se você não tiver posicionado, não ter um certo nível de fé, você pode se enroscar. E eu não desejo isso para mim. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor que você se afastar disso. Ou seja, você vai tentar fazer alguma coisa. Você não está no tipo correto de vida. Você vai tentar expulsar um demônio, ele vai... Amados, todos nós nos lembramos daquela passagem dentro das mensagens do profeta, onde ele disse para a esposa dele, eu não lembro o nome, se era Meda, eu acho que era Meda, ele falou assim, ela atendeu o telefone e disse, William, se não me engano, falou aqui, olha, é telefone para você, é o pessoal tal. Daí ele fala assim, ó, espera um pouco, eu vou sair de casa, quando eu estiver lá fora, você fala que eu não estou, porque eu não quero atender. Daí ele saiu para fora, amado, era um profeta, amado. Ele saiu para fora, daí ela falou, olha, ele não está aqui em casa. Você pode ligar depois? Ah, tá, não, obrigado, ok, obrigado. Desligou. Quando ele voltou, ela deu uma fumada nele. Falou, por que você fez isso? Não é só falar que você não podia falar, tipo, atende o telefone, fala, ó, não quero falar com você agora, não dá, obrigado, tchau, depois te ligo. Desliga. Daí lá na frente, nós sabemos que ele foi tentar expulsar um demônio, o demônio jogou na cara dele, pá. E como é que nós vamos nos posicionar diante de alguma coisa que nós não estamos vendo e dizemos que cremos de uma maneira incorreta? Não dá, vai apanhar. Aí aqui, ó, seguindo o parágrafo ainda. O diabo rirá da sua oração. Mas quando você vive o tipo certo de vida, já aqui embaixo, e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar. Porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Então, amados, se Deus vive dentro de você, se você faz de tudo para viver da melhor maneira correta, da melhor maneira possível, e etc, e presta atenção nas coisas que você fala, e etc. Não preciso ficar colocando, todos nós já conhecemos isso. Quando você falar algo na direção do diabo, amados, ele vai tremer, mano. Porque é Deus que deixou isso nas Escrituras. Deus falou, eu lembrarei das tuas palavras. Aqui na Bíblia, não estou falando daquilo que Deus me disse aqui atrás, estou falando da Bíblia. Agora, não falei das tuas palavras, nem sabia que ia chegar esse slide agora. E eis que tenho ouvido as tuas palavras. Agora vocês se lembram que eu disse que a minha vida foi uma vida um pouco conturbada, porque eu me afastei de tudo e de todos. Eu não tive nem sequer aquilo que eu gostaria de ter, como eu já citei, que era o carinho do meu próprio pai. Quando eu era pequeno, eu apanhava demais. Não sei porquê, mas apanhava. Ok, então aqui, nessa frase que Deus disse, ele já estava me observando desde lá de trás, por algum motivo. Daí lá na frente, depois de muitos meses de culto e batalha, esse aqui é um slide que eu trouxe no primeiro culto, era qual é o parecer de Jesus Cristo sobre o jejum, né? Aqui em Mateus 17, do capítulo 14 até o versículo 21. Eu só vou ler o 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui era o parecer de Jesus Cristo a respeito de algo que tinha acontecido, e ele estava explicando para as pessoas que estavam ali perto dele, os discípulos, como fazer, como atuar, coisas desse tipo aqui. Ele não falou isso aqui, simplesmente assim.
daí foi seguindo, e eu lutando, de vez em quando conversando com o meu amado amigo, o pastor Domingos, e foi seguindo. E então, um belo dia, eu estava voltando para casa, na minha moto, chorando, conversando com Deus, tal, e a igreja sem saber de nada. E eu conversando com Deus, e chorando. Daí Deus me chamou de novo. Deus falou comigo. Ele falou assim: por que você não jejua? Amados, nessa frase aqui, ó, se você parar para analisar essa frase aqui é uma frase na negativa. Ele já está dizendo algo para mim, está perguntando, está fazendo uma pergunta, só que ele colocou a frase na negativa. Ele poderia ter dito: você deveria jejuar. É uma frase afirmativa. Agora não, ele usou uma frase na negativa, ou seja, por que você não jejua? Amados, quando eu tento adquirir alguma coisa, conquistar alguma coisa, eu nunca coloco as frases na negativa, nunca, esquece. Se eu chegar para você dizer uma frase na negativa, eu vou induzir o seu cérebro automaticamente a pensar naquilo na negativa. Se eu falar para você assim, ó, você não deveria trocar de computador. Pronto, não, é mesmo, não vou trocar. Não vou trocar porque agora o dinheiro está um pouco curto, ou por causa disso, pronto, amado, eu já induzi o seu cérebro a pensar um monte de coisa só por causa dessa palavra, não. Deus poderia ter usado na afirmativa, já me mandando jejuar. Ele colocou na negativa. E eu estava ouvindo ele claramente. Ele falou: por que você não jejua? Eu falei: tá, pai, jejuaria. Sem problema nenhum. Sempre fiz isso a minha vida inteira. Sem problema nenhum. Aí quando eu comecei a pensar em quanto tempo, quando, alguma coisa desse tipo, a carne já se estremeceu. Ela falou: opa, para. A carne falando: ô Gleison, assim, eu estou quietinho aqui do canto, eu já sei que não dá para mim vencer você, porque você já me destruiu várias vezes, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara. Você vai me colocar no meio do campo, agora para quê? Continua comendo e bebendo. Daí eu mandei: cala a boca, mas com muita força. Mandei: cala a boca, eu não estou falando com você. Mas pode parecer loucura, mas isso foi real. Daí eu voltei, daí eu falei assim: tá, mas quantos dias? Daí, quando eu comecei a pensar em quantos dias, Deus disse: 3 dias sem comer e sem beber. Daí a carne falou assim: não, para, que é isso, 3 dias? Não dá, você faz muito tempo que eu não faço. Esquece. Falei: tá decidido. Daí de novo, eu comecei a pensar quando? Daí, automaticamente vinha na minha cabeça 20 dias para frente, ou daqui um mês. Daí Deus, isso era sexta-feira. Deus disse o seguinte: de terça a quinta. Ou seja, 24 horas na terça, 48 horas na quarta e 72 horas na quinta-feira. Esse era o trajeto. Eu falei: tá bom, está decidido. Eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa rapidinho ali, daí eu falei para ela, falei assim: olha, mais ou menos nessa data aqui você não prepara nada para mim. Você só prepara para mim quando eu te pedir. Ela falou: tá bom. Daí eu segui em frente, estava chegando a data. Se você fica muito tempo sem comer, o primeiro dia para mim não surge mais efeito. O segundo dia eu começo a ficar meio azul, de fome e sede. No terceiro dia eu fico verde de fome e sede. Dá para sentir o ácido correndo na parede do estômago, esperando alguma coisa para dissolver. As glândulas que formam a nossa saliva secam, gente, porque o corpo entra em estado de emergência. Ela para de produzir saliva, você não engole mais nada. Parou. Você consegue ir no banheiro, é pouca coisa. E o único local que eu creio que continua sendo lubrificado, vamos falar dessa forma, são as juntas do corpo e as paredes internas do seu pulmão, porque precisa de lubrificação, que é água. O pulmão coloca água nas paredes para ele não ressecar. Ok, daí eu comecei. Primeiro dia, fui trabalhar, voltava para o trabalho, tal, normal. Daí segundo dia, eu já estava meio azul, fome de sede. Daí foi indo, e eu prestando atenção em tudo. Aí quando foi na madrugada do penúltimo dia para o último dia, somando uns 3 dias, olha o que aconteceu. E um dia Satanás veio falar comigo. Aí você fala assim: irmão, mas peraí, como assim Satanás veio falar com você? Irmão, Satanás é mesmo. Se você crê, vamos falar dessa forma, eu acredito que não. Eu não consigo crer nisso. Mas se alguém, vamos dizer dessa forma, se alguém acha que tudo isso é lenda, que
que os demônios são lenda, e que esse filho de uma anta aqui é lenda, é melhor você prestar atenção. É melhor você prestar atenção. Aconteceu assim. Um dia Satanás veio falar comigo, e o combate foi travado. Deus, sabendo que ele vinha falar comigo, me preparou antes, falou, ó, vai jejuar que o negócio vai apertar pro seu lado. Daí estava Gleison jejuando. Eu fui dormir, era 2 horas da madrugada, rolando de um lado pro outro com fome, mas fome. Aí rolando de um lado pro outro da cama, rolando, até que dormi. Pelo que eu olhei no relógio a última vez, era 2 horas da madrugada. Aí quando eu adormeci, de repente eu estava no meu quarto assim, falei, caramba, nossa, estou no meu quarto, mas eu não lembro. Eu lembro que naquela época eu tinha o trio em casa, que era banda larga, telefone, televisão, e eu gostava muito de assistir aquele canal que passava os animais, os leões atacando a zebra, essas coisas do tipo assim. Eu gostava de assistir essas coisas, sempre gostei. Daí eu olhei assim, eu estava deitado na cama e a televisão estava no alto, assim, eu tinha colocado ela no teto. Estava no alto assim, eu assistindo lá os leões, minha esposa passando roupa num canto assim. Eu olhei meu filho deitado, tá bom, mano, tá tudo normal, né? Mas tão real como agora, mano, tão real como agora. Daí de repente o telefone tocou. Daí minha esposa atendeu, ela falou, tá, ele tá assim, só um minuto, vou passar pra ele. Aí passou o telefone pra mim. Daí eu peguei o telefone. Eu falei, alô, quem tá falando? Daí ele falou assim, Satanás tá falando. Daí, sabe quando você pensa no nome e você lembra de alguém? Por exemplo, você pensa, um exemplo, eu penso no meu amado amigo aqui, o pastor Domingos, eu lembro da filosofia dele. Eu penso no irmão Vicente, eu lembro. Eu penso no irmão Júlio, eu lembro dele. Eu penso no irmãozinho aqui, que eu não lembro o nome, eu lembro dele também. O rosto, o jeito da pessoa. Daí o cérebro ficou, mas Satanás. Que pega é essa? Que não... Amado, o cara ficou nervoso. Ficou nervoso. Eu não lembrava, não tinha a fisionomia dele no meu cérebro gravado. Mas ele deu um grito tão grande no telefone, mas tão grande. Ele falou, Satanás tá falando. Daí eu falei, agora eu sei quem está falando. Daí eu parei assim, ó. Daí ele deu uma risadinha muito, como se fosse aquele filme de exorcismo, essas coisas assim. Uma risadinha muito. Daí ele falou assim, eu vim buscar a sua esposa e o seu filho. Na hora eu olhei para minha esposa assim, daí eu vi a cabeça, olhei para o meu filho. Aí ele foi tentar falar não sei o que mais. Marcos, mas eu voei na direção dele, mas de uma tal maneira, o corpo humano não fala naquela velocidade, não fala, eu lembro disso, que eu liguei na manhã seguinte pro irmão Domingos aqui, pro nosso pastor, eu falei, pastor, adivinha quem veio falar comigo? Daí ele estava meio sonolento, que ele passava sempre, né, que passa a noite trabalhando e tal, eu falei, Satanás, ele ficou elétrico na hora, como é que é? Daí eu falei, mas aquele filho de uma anta veio falar comigo, amado, assim, ao vivo e a cores, misericórdia. Daí eu contei como é que foi, tal. Daí eu lembro que eu voei pra cima dele com toda a força do mundo, mas, amado, com muita força, e falei, não sei quantos versículos da Bíblia aqui, assim, ó, daí ele sumiu, foi-se embora. Daí naquele dia seguinte, eu acredito, graças a Deus, foi dado o ultimato. Daí, para que esse versículo aqui que todo mundo conhece? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, verso 7. Para que isso esteja 100% assim, ó, com todas as palavras e vírgulas e pontos e tudo, nas nossas vidas, vamos caminhar certinho, Não tem do porquê de você se curvar para aquele lado. Não tem, mano. Não existe situação. A Bíblia fala que não vai vir sobre você uma prova maior do que você possa suportar. Não vai. Você pode chorar? Você acha que você começou a chorar agora? Deus vai, não, para, ó, todo mundo sai daí. Para, que ele começou a chorar, que isso? Mano, Deus capacita. Você pode chorar. Jesus não gritou socorro. Pai, se possível de mim, passa de mim esse cálice, etc. Você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer com ele? Aí, graças a Deus, depois tudo voltou normal. A minha casa foi liberta de 7 demônios.
Isso foi Deus mesmo que disse. Tá? Não foi eu falando, não. Foi Deus mesmo que disse. 7 demônios receberam ordem de sair da minha casa. Bem no finalzinho, quando eu acabei de dizer, Satanás mesmo veio falar comigo. E hoje, o que eu lembro é o seguinte, que eu quero colocar aqui um detalhe muito importante. Irmão, como é que é o seu nome mesmo? Newton, irmão Newton. Amados, todas as nossas palavras, você pode estar onde for, são observadas, vistas e analisadas. Todas. Eu quero dizer o que com isso? Existia um dia que eu estava vindo para a igreja, faz um tempinho, né? Estava vindo para a igreja e devido às provas da vida, eu perdi, nessa prova, que eu acabei de dizer agora, eu perdi R$9.000 em 9 dias. 9.000 em 9 dias. Eu não ganhei 9.000 em 9 dias. E eu lembro que depois de um tempo eu consegui um dinheirinho para poder vir na igreja, de veículo, de carro. E eu estava tão contente, mas tão contente, tão radiante, que eu lembro que eu dava soco com as 2 mãos no volante, falando que eu estava feliz que eu estava vindo na igreja. E eu estava tão feliz que eu queria, saudar todos. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é bom ver vocês de novo, o irmão Vicente, o irmão Marlene, todo mundo, tá, o irmão Nilton. Daí eu estava dentro do veículo, né, da minha esposa, nossa, como você está feliz? Eu falei, não, eu vou ver todo mundo de novo, eu estou feliz, não sei o que, não sei o que. Eu disse isso dentro do carro, mas quando eu cheguei aqui, eu sentei o nosso irmãozinho está sentado agora. O irmão Nilton estava cantando, ele cantou o primeiro hino. Daí de repente ele olhou para mim e falou assim, nós vamos dar prosseguimento com o culto, mas antes vamos ouvir uma saudação do irmão Deus. Amados, ele está no carro, não? Mas nossas palavras, sem exceção, estão sendo ouvidas e vistas e analisadas. O meu coração naquele exato momento estava puro como um diamante. Estava desejoso em saudar todos assim. Olá! Obrigado, Jesus, por ver todo mundo aqui de novo. E naquele mesmo dia o irmão Newton cantou o primeiro hino. No segundo ele me chamou aqui em cima. Eu não sei como eu consegui sair do banco. Não sei como eu consegui sair do banco naquele dia. Eu cheguei aqui em cima travado. Travado. E hoje eu só quero dizer, obrigado, meu Deus, por tudo. Gleison Fernando de Carvalho, humilde e vitorioso em Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E deixa eu verificar aqui que ainda tinha aqui. Não sei se ele entrou. Bom, o último slide era: você também pode ser um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. É somente crer, somente crer. Amém. Tudo é possível, somente crer. Amém. Amados, então esse foi um pingo no oceano em função da minha história de vida. Desculpa ter tomado o tempo de vocês, alguma coisa do tipo, que vocês possam tomar como aprendizado, que ele realmente existe, Deus também existe e estamos sendo observados. Vamos ficar de pé, por gentileza. Graças. Senhor Deus, obrigado por todas as coisas. Amém. Mesmo se cada um de nós, ó Pai, passássemos o resto de nossas vidas te agradecendo, não teríamos palavras suficientes para fazer, ó Pai. Sabemos o quanto o Senhor tem sido misericordioso para cada um de nós. Estamos gratos, ó Pai, por aquele dia teu amado Filho ter sofrido o que sofreu e ter vencido a vitória que venceu, Pai. Fomos comprados de volta, Senhor. Logo, logo estaremos em casa contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e nos mantém atentos, ó Deus, para que nós não sejamos confundidos pelo nosso inimigo, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nessa semana que se inicia. Ajuda-nos, livra-nos de qualquer mal, ó Pai. E que nossas palavras possam ser as tuas palavras. Amém. Porque o teu amado Senhor Jesus Cristo era um homem de poucas palavras. Senhor, guia os nossos corações segundo a tua perfeita e maravilhosa vontade. É no nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos essas humildes bênçãos. Amém. E amém.
Antes de vocês saírem, não esqueçam de levar o sermão Deus em seu povo e a tradução recente que o pastor Diógenes fez sobre o arrebatamento, em parte 14 do irmão Oliveira. Deus abençoe. Amém.